Boa noite. Olá, doutora. Tudo Tudo, bem? Como vai? tudo bem, e você? Boa Boa noite. noite. Estava falando aqui que o Tudo seu bem? livro é uma preciosidade. Eu Ah, que bom, li, obrigada. gostei muito, desfrutei da leitura e foi para mim uma revelação, porque a gente tem a ideia de que o estresse é um componente da profissão. Tem umas profissões estressantes por natureza, e eu acho que a Sim, advocacia é uma delas. Eu acho que só deve perder para policial e médico socorrista. Porque. E aí você falando, narrando dos efeitos, fazendo a explicação científica, eu gostei muito e recomendo para todo mundo, inclusive dar de presente para o chefe ah, que bom, estressado, para quem não tem, verdade. não tem ciência, que eu acho que o grande mal é a pessoa que não tem ciência que padece desse mal, né? Mas, enfim, É, verdade. muito bem-vinda. A gente está aqui para Obrigada. ouvir todos os ensinamentos. Eu fiz várias anotações que eu queria ponderar com você, porque realmente eu desfrutei. É uma leitura muito Ah, que ótimo. simples, muito fácil, e, Sim. e eu acho que foi feita pensando em advogados, né? Foi. Exatamente. A leitura foi propositalmente simples, propositalmente para que seja absorvida, né? Para que as pessoas tenham o interesse, a curiosidade de ler. Eu costumo dizer que não serve só para advogado, acho que você vai concordar comigo, eu acho que serve para familiares, para profissionais que atendem advogados, como médico, psicólogo. Então, eu costumo dizer que não serve só para advogado, não, mas que é muito. Que pode ajudar muito também os familiares, né? Entender um pouquinho. Sem Eu dúvida, né? acho importante. Sem dúvida. E, doutora, me diz uma Mas coisa que é feliz. tem muita informação, muitos dados, né? Como é que foi essa coleta de dados da classe? Tá. Então, eu optei por, meio que de brincadeira, vou te falar, eu optei por fazer o trabalho com advogados, porque eu sou casada com advogado. E aí ele vinha de um estresse grande, que acabou acarretando em transtorno de ansiedade, síndrome do pânico. E aí, como eu já estudava sobre estresse e eu ia fazer o mestrado, eu falei, eu acho que eu vou estudar sobre advogados. E aí comecei, mas não imaginava, eu não tinha a menor ideia de que não existia no Brasil uma pesquisa nesse sentido. Para mim já existiam outras, né? E aí eu me surpreendi, Rafael, porque quando eu comecei a estudar, no Brasil não existia nenhum material sobre estresse em advogados. Zero. E no exterior tinham pesquisa desde 1970. E aí eu falei, assim, lá fora tem trabalhos específicos, exclusivos com mulheres, com advogados, enfim, existe toda uma estrutura de apoio emocional ao advogado, sabe? E aí eu me surpreendi. Então, comecei usando recursos de pesquisa, né, de referência, pesquisa lá de fora, autores lá de fora, psicólogos também que fazem esse trabalho lá fora. E aí eu busquei o apoio da OAB aqui do Rio para fazer uma pesquisa, fiz uma pesquisa que pudesse atender um número grande de profissionais para ter uma validade, né, importante. E aí consegui o apoio da AB e consegui fazer com 702 Mas foi que advogados. ano foi isso? Em 2000 e, peraí, 10, 10? 2010, Então 2010. pegou o pessoal mais relaxado. Depois entrou o PJE, eu acho que piorou, hein? Sim, sim, várias coisas depois, assim, a pandemia agora, Sim, né, é. Rafael, também, né? Tanto que o livro sai agora justamente por isso. Foi um momento que a gente achou que agora. Eu acho que agora está mais entendível, sabe? Hoje a gente pode conversar sobre isso e as pessoas vão entender o que é saúde mental sem nenhum tabu. Com menos tabu. Nenhum é demais. Mas com menos tabu, entende? E aí, assim, foi esse o caminho, né, para chegar a um número expressivo para que eu pudesse ter uma informação válida, uma informação ajustada, né, a um número, porque o número de profissionais também é muito grande, né? Sim. Então tinha que acompanhar isso. Sim, e o interessante é que E, é isso, traz informação.
traz informação para a gente poder compreender. Você primeiro dá a explicação científica, né? E depois você divide em 3 fases o estresse. Eu até anotei aqui a fase do alerta, né? Você sente sintomas leves, que é aquele estresse muito do recém-formado, vai fazer audiência, sente aqueles sintomas físicos pelo ambiente estressor que ele encontra, né? Pelo menos assim eu imaginei. Depois já passa por uma resistência que eu me vi assim no livro muito tempo usando o estresse a meu favor. Então a gente usa aquela adrenalina, aquela coisa do volume de trabalho, em vez de digamos, que vai achatando a gente, mas aquela vontade de expandir, aquele estresse vai fadigando a gente, mas aquilo também, ao mesmo tempo, se retroalimenta e é um combustível, e às vezes vem acompanhado de nervosismo e tal, e aí depois entra na fase crítica, que é a exaustão, né? Aí vem os grandes sintomas, as grandes moléstias e as falhas profissionais. Achei fantástico, me vi em todas elas, achei que eu não fosse me ver não, tá? Não, o estresse, assim, na verdade o estresse é uma resposta orgânica natural, assim, todo mundo vai ficar estressado quando tem algum desafio, então isso é normal, é natural. O problema é que a gente vive com hoje a gente vive com situações de desafio e frustração. Então, as situações de desafio e frustração geram estresse certo, né? Vai gerar estresse. E aí, assim, só que como a gente vive isso cotidianamente, o teu organismo acaba não respondendo mais, não volta ao normal. Você tem teu coração bate, vai fazer a primeira audiência, teu coração bate mais forte, né? E aí, logo em seguida, você tem uma outra. Então, não dá nem tempo do coração dar uma desacelerada, porque já tem uma segunda audiência. Então, assim, você tem uma situação atrás da outra. O advogado tem muito essas situações contínuas que acabam gerando esse sentimento, né? Essa tensão diária. E isso vai sobrecarregando o organismo, entendeu? E isso sobrecarrega, e o organismo vai dando sinais de que você não está legal, você não está bem, você está esquecendo as coisas, você está mais grosseiro, as pessoas começam a falar, você não está legal não, você está... mas aí você, eu sou assim mesmo, eu estou muito nervoso, e vai passando. Até que você infarta, até que você tem uma crise renal grave, até que você tem um problema de estômago grave, e aí você precisa mudar a tua estrutura de vida. Aí você fala, eu tenho que mudar, né? Nessa hora, que é quando a gente fala que é a fase de exaustão, que é quando todo mundo muda. Entra em depressão, que tem síndrome do pânico. Então, por exemplo, como eu falei no início, meu marido foi um que chegou à fase de exaustão, né? Porque sempre vai dizendo, tá tudo bem, tá tudo certo. Tem uma frase célebre que diz que a advocacia não é para os fracos, né? Tem um fundo de verdade. Mas eu vivi esses elementos de estresse, até depois eu falo um pouquinho, vivi um que foi um pico de estresse, assim, que foi fantástico, um negócio arrasador aí, realmente cheguei numa resolução com a ajuda da minha mulher de mudar, porque incrivelmente as pessoas acabam tomando essa resolução numa cama enfermo com alguma sequela grande. Sim. E eu vi dentro dos seus relatos de estresse, eu vi muitos advogados que eram mais velhos que eu acompanhei, todo mundo sofrendo desses mesmos males. É impressionante, o negócio é empírico, né? Você traça uma reta, todo mundo ali vai estar com um xizinho marcado nas moléstias. Mas, doutora, fiquei com uma dúvida sobre aquela teoria do Robert Carcel, que é Karasek. Demanda, controle e suporte. Como é que é isso aí? Então, foi a teoria que eu usei como referência para o trabalho. Foi até foi engraçado, porque assim, a professora queria usar uma outra teoria que trazia como referência de trabalho a teoria que ela queria que eu trouxesse era de um trabalho que é um trabalho com subordinação, com horário,
fixada nesses padrões. E eu falei, olha, você me desculpa, mas o trabalho do advogado não tem subordinação, não tem horário, eu não tenho uma série de coisas que tem num trabalho convencional quando você tem carteira assinada. Não estou falando, Rafael, lógico que eu sei que há advogados que trabalham, né, evidente, mas assim, em geral, não era esse o padrão que eu queria. Eu queria o advogado autônomo, aquela, né? E aí a teoria de Karasek, o que ele faz? Ele traz esses 3 fatores, demanda, controle e suporte, que é a demanda psicológica e física do trabalho. Então você tem uma demanda psicológica do trabalho do advogado, que é o prazo, o tempo, a responsabilidade do caso, né, sobre o caso, o tempo de execução. Então você tem todo um comprometimento com o cliente, todo um comprometimento psicológico que envolve o trabalho. O aspecto controle que Karasek fala é o controle sobre o resultado. E aí, Rafael, advogado tem controle sobre o resultado do trabalho dele? Zero. Claro que não. Zero. Isto já é, por si, um fator de estresse elevadíssimo, porque ele não tem controle sobre o trabalho. Só que, em geral, vou te falar, você respondeu que sim, e graças a Deus, mas alguns não têm essa noção tão consciente. Então, acha que poxa, mas né, quando perde, dá como perdido o próprio, tem um sentimento de perda, uma culpa, que muitas vezes pode não ter nenhuma relação com a execução, com o trabalho que ele fez, mas com o processo em si, né? Então, não ter controle sobre o trabalho, segundo Karasek, é um fator de extremo estresse. E o terceiro aspecto que também gera estresse é o suporte, que é o suporte social. Suporte de amigo, suporte de superior, suporte de apoio físico, oh meu Deus, operacional, sim, computador, secretária e tal. Então vamos colocar aí que alguns não têm computador, não tem secretária, não tem espaço para atender, você tem a falta desse, né? Você não tem um colega para... Eu estou com uma dúvida, né? Você está no teu trabalho, você chega, bate na mesa do colega do lado, você fala, olha, e aí, né? O advogado não tem isso, e às vezes tem que ligar para alguém, enfim, envolve toda uma complexidade de ligar para alguém para saber, olha, eu estou com uma dúvida. Você não tem um superior, se der certo foi você, se der errado foi você também. Sim. Então, né, não tem esse vínculo. Então, ou seja, nessa teoria, a teoria, eu achei que eu escolhi bem, porque mostrou exatamente o motivo pelo qual o trabalho do advogado é tão estressante e tem um nível de estresse muito alto. As pessoas, é interessante, porque assim, eu não sei, né, quanto você conhece, mas como eu conheço muitos advogados, que quando eu fiz a pesquisa, inclusive, eu recebia, profissão de advogado não tem estresse, não é nada disso, não precisa, assim, que não adoecia, entendeu? E eu sei que adoece, essas coisas adoecem você, né? Adoecem as pessoas. E não é porque ele quer, não é porque ele é fraco, não é porque adoece, né? É porque não ter controle, assim, faz isso, né? Então, a escolha dessa teoria foi isso. A grande preciosidade da advocacia é que ela não tem prazo de validade, né? Você pode ir até os 90 anos com saúde advogar em alto nível. O problema é chegar aos 90 anos com esse nível de estresse. Eu costumo dizer aqui para os advogados que o estresse e a insegurança estão intimamente ligados ao despreparo. Às vezes a pessoa vai para uma audiência, para uma sustentação, sem conhecer profundamente o processo. Isso gera uma angústia terrível. Então, se você se prepara, naturalmente você vai chegar melhor estabelecido, melhor programado para fazer aquela função. Porque a insegurança, você considerar a imprevisibilidade, considerar a falta de controle do resultado, você também tem que lidar com a imprevisibilidade dos atos. Você chega numa audiência e não sabe qual é o posicionamento do juiz, ou não sabe que tipo de coisa você vai enfrentar do outro lado. Então é importante ter a preparação para minimizar esse efeito, que é terrível. O estresse é inevitável.
Isso que você falou, adorei, assim, a imprevisibilidade daquele momento, porque por mais que você esteja preparado, Rafael, você pode estar muito preparado, eu tenho certeza que isso já aconteceu com você, de você estar completamente preparado e saber muito, e ainda assim ser surpreendido naquele momento. E o fato de ser uma situação de estressante, uma audiência é por si uma situação estressante, né? Pela própria condição de conflito. Então, ela traz. Na verdade, o advogado ele não é preparado emocionalmente para lidar com essas situações de conflito, que hoje é cada dia maior. Então, assim, por mais que você tenha uma preparação técnica, é aí que eu até te falei da questão do apoio, do apoio profissional e tal, porque por mais que você tenha conhecimento técnico, você seja um excelente advogado, hoje as questões emocionais estão muito presentes, sabe? Eu acho que mais do que anteriormente, eu acho que ao longo do tempo as coisas a vida foi se tornando mais complexa, então se tornou cada vez mais difícil mesmo esse processo. Então, para além a preparação dos juízes, né? Quem é aquele profissional que vai estar ali. Então, assim, para além da preparação técnica, hoje a preparação emocional é fundamental. Vou te contar uma historinha só para não atrapalhar o processo, mas o que eu acho interessante. Tem uma paciente que ela falou assim, que ela ficou com medo, ela veio recorrer ao psicólogo porque ela é recém-formada, ela foi fazer uma audiência e na dela foi tudo ok, mas a menina que saiu antes dela saiu arrasada, né, e tal. E aí saiu arrasada, chorando, não sei o quê. E aí, quando saíram os advogados, eles ficaram conversando, né, da outra parte, ficaram conversando na porta e falaram que conseguiram desestruturar ela. Então, na verdade, você tem hoje uma possibilidade de desestruturação da outra parte, inclusive no aspecto emocional. Então, já existem profissionais que contam com isso, com a desestruturação, né, do advogado da outra parte, de acordo com a condição emocional dele. Você vê que, né, de repente ela é boa e tal, mas se é recém-formada, eu sou mais antigo, eu jogo com isso. Como um outro profissional pegou e falou, o profissional jogou a pasta em cima do outro. Porque aí você, né? Eu posso falar, né, na qualidade de não advogada dessas situações, em que mostra a própria relação entre os colegas, entendeu? Eu acho importante, né? Não estava previsto isso, mas eu acho importante estar colocando esse tipo. Às vezes pode ser meio selvagem o ambiente. Inclusive, isso é um fator estressor, né? O ambiente hostil pode ser dentro do escritório ou fora, na justiça, é um elemento de gerador de estresse. E aí você diz também uma coisa que eu achei fantástica e vi isso acontecer muitas vezes. A pessoa está trabalhando no escritório, a gente aqui na Advocacia Explicada defende escritório pequeno, estrutura pequena e faturamento alto. Agora, dá muito trabalho, mas tem métodos para você fazer com que esse processo seja mais tranquilo. E, graças a Deus, a gente consegue. E a ideia de fazer o canal foi justamente chamar mais pessoas para esse tipo de advocacia, que é uma advocacia clássica, que as pessoas não têm mais, digamos, o apetite, a vontade de querer exercer, acabam se empregando num outro grande escritório, e eu vi muito isso. Advogados que não tinham mais condição de crescer, viam que estava estagnado, e aquilo ia gerando um estresse. Às vezes o ambiente era muito hostil, ou era um volume de trabalho, muita informação que não dava conta, e a pessoa desiste de advogar. Isso é incrível, mas isso não é vida. E às vezes desiste mesmo. Não é vida de advogado. Às vezes desiste da profissão, verdade. Ou vai para um escritório maior, ou vai para uma outra, ou desiste da profissão. Você tem razão, perfeitamente. E tem um outro aspecto também, que você falou de inteligência emocional, que eu tenho visto. Eu vou contar então um caso aqui também que aconteceu comigo. Fui fazer uma audiência, era uma audiência de conciliação, ou seja, não dava nem para esquentar a cadeira, era sentar o bumbum e levantar, não tem acordo, não tem acordo. Um processo grande, e foi uma advogada do outro lado, que era um banco contra um banco,
e a advogada estava nitidamente estressada, mas era um momento de tentar uma conciliação ou simplesmente fazer aquilo, você te levanta e vai embora. E aí ela quis mostrar serviço, arguiu uma inépcia inicial e tal, que nem tinha, ela não conseguia esclarecer direito qual era a inépcia, e aí o juiz falou assim, tudo bem, vamos... Aí, enfim, aí ela foi se atropelando e começou a entrar no mérito, falar que o reclamante, que o autor tinha feito isso ou aquilo, porque não podia acontecer isso porque ele fazia um curso num lugar tal, começou a antecipar várias coisas. Quando o juiz determinou que fizesse o... E eu só deixando, né? Deixa ela falar. Só deixando e fazendo ainda umas alfinetadinhas. Aí eu deixei ela falar e o juiz fixou, mandou eu emendar a inicial e não fixou o objeto da emenda. Que eu até deixei, doutor, tá tão enrolado, deixa eu... Manda que eu emendo, que eu já sei que eu quero, vou emendar. Pois emendei, botei toda a questão que ela tinha na defesa, antecipei para a minha inicial e acabou que no final o juiz jogou procedente porque ela antecipou, ela entregou para mim pela ansiedade. E eu vejo hoje essa geração, eu costumo dizer aqui para o pessoal, que hoje a gente tinha que, na minha época, tinha que esperar o segundo capítulo no dia seguinte, no mesmo horário, para acontecer na televisão, né? Eram 6 canais. Hoje em dia é tudo imediato, é tal de maratona, não sei o que, maratona série. Essa geração está impaciente, ansiosa. Está muito difícil para exercer a advocacia, porque depende de um controle, de uma inteligência emocional e um autocontrole. E isso eu vi no livro aqui também, inclusive a gente escreveu um e-book falando sobre a importância disso, e eu vi no livro para combater o estresse, que é, e aí eu passo a bola para você, o autoconhecimento. Fundamental. Sim. Assim, é você saber no que eu sou bom, no que eu não sou bom, no que eu preciso se melhorar. Assim, é muito importante, porque às vezes eu sou bom em tudo. Não é, né? Alguma coisa você pode, né? Então eu não sou bom na inteligência emocional, eu sou bom, eu tenho uma boa capacidade de argumentação, ou eu tenho uma boa escrita. Eu até, assim, quando eu fui estudar sobre advocacia, eu fui lá na história do direito, né? E aí na história do direito se falava de 2 profissionais, o que escrevia e o que falava, né? Não sei, você lembra que isso é lá atrás, né? Mas assim, que tinha o profissional que escrevia apenas a parte escrita e que tinha o profissional que falava. E aí hoje, você escreve, você fala, você tem que ter controle emocional, você ainda tem que pensar, ou seja, de onde que partiu a profissão e para onde ela chegou e vai chegar ainda, né? O quanto se precisa se reformular dentro de todos esses processos, mais recentemente com a parte informatizada, enfim, né, com a pista eletrônica, essas coisas. O quanto que precisou, né, o quanto que o profissional precisou mudar, né, para chegar até aí, até o que é hoje, né? Então, e o que vai ser amanhã, que a gente também não sabe. Sim. Então, são essas coisas. Hoje, talvez a gente não falasse antes tanto dessa inteligência emocional, e aí esse exemplo teu foi maravilhoso, de como isso faz diferença. Nas mulheres, em particular, na pesquisa, eu hoje estou tentando organizar um trabalho exclusivamente de mulheres, assim, um livro para mulheres. Porque a mulher, o Rafael, para além dela estar naquela função que está ali, tem toda uma terceira, quarta e quinta função em casa. Sim. Então, assim, você tem marido, filho, casa, você, a tua vida. Então, assim, ela tem um acúmulo muito maior do que os homens, né? Então, muitas vezes, essa ansiedade pode estar atrelada a outras questões que nem tem a ver com trabalho propriamente, mas que acaba... A pessoa é uma só. Antigamente se dizia o seguinte, deixa o trabalho do lado de fora. Não é possível mais. Né? Não é possível deixar a tua vida social, pessoal. Você é uma pessoa só. Por mais que você consegue ter controle sobre isso, mas precisa se conhecer. Precisa ter um entendimento, assim, o que eu sou bom, o que eu não sou. Até que ponto eu posso controlar isso, até que ponto eu não posso. O que eu posso controlar, o que eu não posso. Né? Então, assim, você não pode controlar a decisão do juiz, mas você pode controlar a tua postura, né? Você pode controlar o teu emocional, desde que saiba, né? Desde que consiga fazer isso. Então,
Desculpa, eu hoje estava gravando uma aula e falando até disso, desse controle emocional, da importância, e às vezes é uma situação de estresse você criar uma expectativa muito grande. Você tem que jogar com dados de realidade, especialmente para o cliente, porque senão isso acaba virando uma bola de neve e vai cair em cima da sua cabeça, não tenha a menor sombra de dúvida. Mas, doutor, olha, eu tenho 23 anos de advocacia, nunca fiz nada diferente na minha vida, amo advogar, já pensei em parar várias vezes, falei, isso não é vida. Não. Sou casado com uma advogada, mas a gente logo percebeu que não ia dar certo 2 advogados dentro de casa nessa vida louca, nesse carrossel. E ela parou com a primeira filha, e aí não parou de ver filho, a gente tem 3, e ela cuida, e realmente é um trabalho que a mulher é um bicho forte, porque é capaz de coisas que até as coisas duvidam. Mas, enfim, ao longo desses 23 anos, eu me vi ali várias vezes. Era dor de cabeça, era problema digestivo, era insônia, baixa imunológica. Eu tive momentos assim que eu saía de casa, eu tinha vômitos, era uma coisa assim louca. Eu falei, pô, isso não é vida. E até que chegou um ponto assim do meu estresse culminante, quando o ambiente começou a ficar ruim. Eu já queria fazer alguma coisa minha. Foi aí que teve a ideia toda do Advocacia Explicada e tal. E aí eu saí, eu e Bruno, meu sócio, saímos de lá, mas já estava num nível que você não tem ideia. Foi uma saída bem conturbada, numa sociedade de 18 anos, um escritório grande. Mas tive que ter um apoio. Pela primeira vez na minha vida, minha mulher virou para mim e falou assim, olha, eu quero meu marido de volta. E aquilo me deu mexeu com o interruptor no meu cérebro, que eu falei, pô, não dá, isso aqui não é meio de vida, é meio de morte. E aí mudamos completamente de vida, mudamos completamente a forma de encarar as coisas, investimos muito nisso, que é o autoconhecimento. E hoje eu consigo fazer um home office com 3 filhos, mulher, ainda sobra tempo para tomar um vinhozinho, para fazer uma comida legal. Enfim, tudo é uma questão de escolha, né? Porque é uma coisa muito interessante que eu vi no livro, que as pessoas começam a flertar com aquele limite do estresse entre o controle e a afetação do estresse. Consegue controlar sem se afetar, ou não consegue e acaba se afetando. E aí gera aquela questão de impaciência, aquela ansiedade e tudo mais, e muita gente caindo nos ansiolíticos, muita gente indo para o álcool, consumindo uma série de coisas, e é muito comum, né? Pelos dados que você traz no livro, isso é uma coisa assim, esmagadora. Eu vou falar uma coisa que você vai falar com certeza. Advogado não para de pensar, né? Ele pensa o tempo inteiro. O tempo inteiro. Se você não está pensando sobre uma causa, está pensando sobre outra. Isso gera um pensamento automático, pensamento direto. Acelerado. Chega num determinado... Acelerado e ininterrupto. Você pensa. Como o teu cérebro está funcionando o tempo todo, ele entende que ele tem que funcionar o tempo todo. Só que chegou a hora de dormir. Dormir? Como assim dormir? Você precisa pensar, e você continua pensando e não consegue dormir. E continua pensando o tempo todo. Vai no médico, toma um remédio, ou, antes do remédio, toma uma bebidinha, porque você vai conseguir dormir. Aí no início, consegue desacelerar o pensamento, porque a bebida tem uma tendência a baixar o racional, então, abaixa o processo, e aí você consegue dormir no início. Só que aí depois o teu cérebro está tão acostumado a pensar, que ele volta a acelerar de novo, e aquela quantidade de bebida já não faz sentido, tem que aumentar a bebida. Aí daqui a pouco aumentou a bebida, ainda não deu jeito, então vai no médico, aí você começa a tomar remédio. Aí depois você começa a usar a bebida e o remédio para poder dormir ou para poder desacelerar o pensamento. Eu com certeza não precisa dar nomes, mas eu com certeza devo estar falando de algum amigo que você conhece. Subindo coraçãozinho aqui, ó. Pois é, né? Então, assim,
porque é assim que funciona, né? E aí o pensamento começa, você não para. E esse é é uma questão grave aí para os advogados, né, dentro da advocacia. Porque isso acaba acarretando a ansiedade, acarretando essa coisa do pensamento automático. Então você pensa o tempo todo. Por exemplo, mesmo nessa fase onde você vai fazer uma mudança com 3 filhos, casado, você tem uma casa, você tem toda uma estrutura. Você tem que pensar como é que você vai fazer isso junto com a carreira. Trocar tem coisa que fala consertar com o trem andando, né? Tem uma Isso. fala que diz isso. Esqueci agora, mas assim, você conserta, mas o trem tem que andar junto, né? Então, e aí, nisso, esse pensamento automático acaba se tornando um nível de ansiedade cada vez mais elevado. Por isso, a ansiedade é um dos transtornos mais comuns na advocacia, tanto em homens como em mulheres, a gente identificou, né? E essa ansiedade acaba acarretando vômito, dor de cabeça, exatamente, casualmente, todos os sintomas que você falou. Problema digestivo, problema imunológico, vômito, diarreia, o sono, que é a primeira coisa que é interrompida, né? E outra coisa, ainda tem mais um detalhe, a bebida ela acaba não fazendo tanto efeito. Então ela só faz o defeito de baixar a guarda. Dificilmente você vai ver um advogado bêbado caindo sem lembrar do dia seguinte do que aconteceu. Olha lá, hein? Não é tão difícil assim, não. Tem vários comentários. Os comentários estão muito bons aqui, ó. Tá aqui o Rica está falando que tocar roda com o carro andando. A Gabriela fez o elogio aqui. Obrigado, Gabriela, Matheus, todo mundo comentando. Mas agora, doutora, eu vou fazer aquela pergunta assim que a comunidade do direito vai adorar, vai virar nugget, dependendo da sua resposta. Vai lá para o canal, conta aqui para gente. Quantas doses assim por semana para ficar dentro da normalidade? Não tem isso, não. Cada um sabe da sua, né? Não tem isso, não. Cada um esse do autoconhecimento está nisso também, conhecer, saber até que ponto vai. Mas o fato é esse, assim, é que dificilmente a bebida né, a bebida vai fazer um efeito como faz em outras pessoas, assim, de não lembrar, né? É muito raro, porque o nível de racionalidade do advogado é muito alto, de pensamento. Então, para derrubar isso é muito difícil, muito difícil. Então, mas é de cada um, né? Lógico, evidente é pessoal. Entendi. Vai de acordo com o tamanho, né? Eu tenho 1,98 m, então a dose pode ser um pouquinho mais elevada. Não é? Verdade, com certeza. Estou brincando porque minha mulher está ouvindo. Mas, doutora, tá. Com relação assim, ao controle do estresse, ou administração do estresse, porque, pelo que eu li, não tem muito isso de estresse controlado, né? Tem estresse administrado, porque ele é uma coisa permanente, que está o tempo todo mexendo e que pode te afetar ou não te afetar com sintomas externos e físicos. Ou está ali latente, mas está ali. Onde é que entra assim, essa questão, fora o autoconhecimento, da inteligência emocional, ou outros tipos de apoio psicológico, ou atividades? Como é que funciona isso? Então, a gente, ontem eu estava fazendo uma outra entrevista, eu estava falando disso, assim, as pessoas, é lógico que eu vou falar das coisas normais como alimentação, exercício físico, meditação, bacana. Só que nem todo mundo tem habilidade, vontade, interesse em fazer, por exemplo, meditação, né? Nem todo mundo está disposto a uma alimentação saudável, a evitar algumas, né? Então, essas coisas, sem dúvida, fazem diferença. A alimentação, o exercício físico, as coisas, sem dúvida, fazem. Mas, fundamental é ter fazer coisas que fazem bem. Por exemplo, eu gosto de pintar, eu gosto de andar ao ar livre, eu gosto de brincar com meu filho, eu gosto de ver um programa de TV. Fazer alguma coisa,
na prática, pelo menos uma vez por semana, que te faz bem, é que na balança, o que acontece? A gente trabalha e não coloca do outro lado da balança uma coisa que dá o prazer, que dá um prazer maior, né? Então é preciso incluir nas atividades diárias coisas que você gosta. Então praticar um esporte, ter um lazer, né? Ter um hobby, alguma coisa que você faz e que te dá prazer, te dá satisfação, porque senão você vai fazer isso, né, através de chocolate, através da bebida, né, de coisas que acabam, a longo prazo, causando outros malefícios. Né? Então, por exemplo, no outro dia, teve uma pessoa, uma paciente estava falando, eu vou voltar a fazer fotografia. Então, ela resolveu voltar a fotografar. Então, assim, e ela falou, nossa, como isso foi melhor para mim, como eu fiquei melhor, né? Porque o sábado eu saio para fazer fotografia. Então, ter alguma coisa uma dedicação a algo para além do direito, para tentar fazer com que esse pensamento automático seja rompido pela atividade que você faz. Sim. Por exemplo, se você for fazer uma trilha, não sei se você pratica algum esporte, assim, você faz alguma Doutora, eu tenho 3 filhos, é um esporte. Não é não. Mas eles assim, você já gostam fez de trilha, gostam de jogar futebol, então é um esporte para mim. Então beleza. Você já fez trilha? Sim. Já, né? Na trilha, pode prestar atenção, na trilha você jamais vai conseguir ter os pensamentos automáticos do advogado. Você vai estar, mesmo que você esteja sozinho, você pode estar com os meninos, né, com os seus filhos, ou pode estar sozinho, não importa. Se você estiver na trilha, dificilmente vai vir na sua cabeça as questões da causa. É muito difícil, a não ser que seja uma coisa de emergência, uma situação específica. Mas, em geral, você vai conseguir fazer uma trilha sem pensar no direito, sem pensar em trabalho. Uhum. Então, tem algumas coisas, jogar um tênis, jogar um futebol, sem pensar em trabalho. Esse é o melhor rompimento que pode ter, é fazer essas atividades. Então, assim, você sai com teu filho, você joga futebol, naquele momento você não está pensando nisso. Você não vai conseguir pensar em trabalho. Sim. Esse é um rompimento verdadeiro, entendeu? Que quebra, que dá compensação de saúde. Esse, é o melhor gerenciamento. Equilibra até a questão hormonal, né? Exatamente. É incrível o nosso corpo. E realmente, até alguém comentou aqui que o estresse é uma coisa inerente à atividade, a gente falou isso no início. E um outro fator que eu vejo que traz muito estresse, que hoje, graças a Deus, a gente conseguiu eliminar por conta de uma estrutura diferenciada que a gente tem, é trazer ordem. Ordem para as atividades, método para os acontecimentos, para os procedimentos, e não tem prazo. Perfeito. Nós temos sempre prazo antecipado. Então a gente está sempre 2 dias antes do cumprimento de tudo. Isso é de uma preciosidade enorme. E eu gostava muito para relaxar de ficar em casa, mas agora ninguém aguenta mais ficar em casa, né? Então tá um problema sério. Agora mudou. Está todo mundo surtando. Mas, doutora, assim, o advogado, que momento que ele tem que perceber que não está dando? Que tipo de sintoma, assim, que é aquele sintoma de alerta para que a coisa está andando para um caminho equivocado? O corpo vai dando vários sinais, sabe, Rafael? Vai dando vários sinais e, às vezes, a gente não percebe, né? Então, alguns sinais esquecimento, dentro dessa organização que você está propondo e que é sensacional, é fundamental. Eu tenho até dentro dessa coisa da organização, tem uma fala que eu gosto muito de colocar, que eu falo assim, mas o dia não tem 24 horas, não. O dia tem 1440 minutos. Quando você transforma a sua vida, né, o seu dia em minutos, você vai pensar o seguinte, que tem coisas que você não faz em horas, você faz em minuto. Então, se você usar 5 minutos para fazer uma determinada coisa, que você disse que não tinha tempo para fazer, né, vão sobrar ainda 1435 minutos, né? E aí você vê que, então, dentro desse teu planejamento do que você está falando, que é sensacional e fundamental,
Isso é um fator assim, extremamente relevante, essa organização, né? Esse pensar. E você perguntou, desculpa, em que momento, Sim, né? que sintoma que o advogado tem que estar esperto? Sim, as pessoas em geral, os profissionais, porque Assim, estresse de trabalho, né? Então, a falta de a memória, né? A memória é uma das primeiras coisas, exatamente porque vocês usam muito, né, o pensamento, então, do processo, né? A memória é a presa que foge. A segunda, que também é muito comum, é a irritabilidade. Então, você fica impaciente com as pessoas. E aí as pessoas próximas começam a falar assim, poxa, mas você está tão impaciente. Então, é memória, é a irritabilidade, é a impaciência, né? Irritado, impaciente, os problemas de saúde, cada hora é uma coisa. Então, hoje eu estou com dor de cabeça, amanhã eu estou com dor de estômago. Então, isso vai variar de pessoa para pessoa. Os vários, toda hora eu tô, ou a frequência você melhorou de uma infecção urinária, passou um tempinho, daqui a pouco você está de novo, né? Assim, já cuidou, tomou remédio, passou, legal, já estou bem, passa um mês, nem um mês, passa 15 dias, você está de novo com aquele mesmo problema, né? A pressão começa a aumentar, começa a ter problema de saúde recorrente. Isso é um sinal de alerta, isso é um sinal de que, opa, eu preciso dar uma olhada do que está acontecendo. São os alertas que o corpo vai dando. Estou falando em geral, é muito individual isso, e aí faz parte do autoconhecimento, sabe? Assim, opa, tem coisas que eu não era assim, eu estou assim, o que está acontecendo? Ou eu voltei a ser assim, né? Eu não, já tinha melhorado e estou voltando. Trabalho é meio de vida, não é meio de morte. E esse caminho aí é meio de morte. Olha o comentário aqui, é da Richa, eu não sei direito, eu enxergo mal esse comentário pra caramba. Mas hoje cheguei no escritório às 6h05, estou saindo agora. Essa jornada extenuante, isso não é vida, gente. Pelo amor de Deus. E aí provavelmente você está trabalhando num outro escritório, né? Num escritório para alguém. Isso é uma sentença de um final infeliz. Tem que mudar isso logo. Hoje até o post foi sobre transição, para as pessoas saírem desse tipo de trabalho subordinado em escritório e tentar alguma coisa que dê maior flexibilidade. E outro lance, tem até uma postagem nossa aí, um carrossel, falar exatamente isso que você falou, dos minutos que tem no dia, né? Então você perder um tempo é a maior preciosidade que a gente tem. E você começar pelas tarefas fáceis, de simples resolução, não deixar para depois, não cair nessa roda viva da procrastinação. Porque isso aí é fatal. Uma hora a conta vai chegar, e vai chegar tudo junto, e você não vai dar conta. Aí você vai estar estressado, vai estar irritado, com problema com a família. Ou seja, trabalho é meio de vida, é meio de fomentar a alegria em outro lugar. As pessoas começam a ver no trabalho a sua vida social, né? Começam a viver o trabalho como a vida completa gira ali em torno daquilo. Isso é muito preocupante. Agora, quando você falou, doutora, sobre falta de memória, eu estou preocupado com o meu sócio. Meu sócio deve estar, assim, em vias de me infartar, porque está um problema sério. E congelou para mim. Doutora, congelou. Voltou. Eu não sei até onde você pegou, mas eu acho que o meu sócio... Você estava falando do seu sócio. Vai ter que te procurar, porque tá bravo, tá? Se a memória dele tá um problema. Ele rindo aí, ó. A memória dele, se memória é um sintoma, ele já tá naquela fase do... Como é que é a última fase? Exaustão. Tá na exaustão. Tá com criança pequena. Ó, tem mais um comentário aqui. É a morte em parcela. Já passei por isso, tive burnout. Burnout é muito comum na advocacia? Pânico, esquecimento. A burnout tem a ver com a relação. Muitos advogados. Ei, congelou de novo. A opinião dos outros. Você não dá importância, não valor ao outro, né? Então, muitos advogados, uma reclamação, inclusive, de cliente, né?
de falar assim, o advogado não me deu atenção, não está nem aí para mim, né, e tal. E às vezes esse profissional está com síndrome de burnout, porque ele não se preocupa mais com as pessoas, ele está focado no trabalho e não tem uma preocupação com as pessoas. Então, a síndrome de burnout dá muito a falta de memória, despersonalização, que é esse descuidado com as pessoas. São alguns dos sintomas comuns na síndrome de burnout. É importante. Normalmente, a síndrome de burnout tem relação com profissões que lidam com pessoas, né? É uma consequência do estresse, como pânico, como depressão, hoje considerado uma doença também. Muito comum em médicos também, né? Sim. Qualquer profissional que lida com pessoas é o mais comum, porque a relação com as pessoas fica difícil. Eu não devia nem ter falado do Bruno, por meu sócio, porque o maior mal dele é a hipocondria. Agora já se diagnosticou com burnout, com certeza. Ó, até aqui, ó, o André Bevilacqua. O André Bevilacqua é nosso convidado de sexta-feira. É um homem que sabe tudo de legislação, de armas e tal. Hipertensão. O André também é hipertenso, advogado, está aí na fila do seu consultório, está precisando mudar. Sim, a hipertensão é um mal comum, porque muitas vezes um dado importante, Rafael, é que muitas vezes você fica com raiva, fica aborrecido, fica chateado, mas você não pode expor. A gente, quando explica o estresse, a gente fala assim, é uma reação de luta ou fuga. Então, ou você corre, né? Você tem um desafio, um leão, briga com um leão, beleza? Beleza. Só que, vamos falar que esse leão é uma audiência com o juiz. O juiz te deixou numa situação em que você ficou estressado, você deveria lutar com ele, ou seja, avançar em cima dele, ou fugir dele. Você não vai poder fazer nenhuma coisa nem outra. Guarda para você esse sentimento que acaba gerando pressão alta. É uma explicação. Mas muito boa. Tem uma história do leão, né? De audiência que solta um leão, aí vem uma vez o leão fugiu. Aí o cara, vamos embora, corre. Aí o outro falou assim, não, deixa eu calçar o meu tênis. Estavam os dois descalços. Falei, rapaz, o leão fugiu, você vai achar que com tênis você vai correr mais do que o leão? Se não, eu vou correr mais do que você. Ou seja, o leão deixa de se alimentar de você. É por aí, o advogado, o estresse, o leão é inevitável. E tem uma coisa curiosa, que quando eu comecei a advogar, eu ouvi assim, os advogados mais velhos, sempre me espelhei muito nos mais velhos, sempre busquei muito esse aconselhamento e essa imitação, tive modelos. E eles falavam, advogar é matar um leão por dia. E eu ficava procurando o raio do leão e não vinha, não achava o raio do leão, mas o leão está dentro da gente. O leão é aquela insegurança, é aquele medo, é aquela tensão, é aquele estresse mal administrado. Esse é o verdadeiro leão da advocacia. Então, na medida em que você consegue se organizar, você cria uma jaulinha para ele. E uma jaulinha de forma que é só fazer a manutenção, alimentar o leão e fazer a limpeza da jaula, que vai tudo correr bem. Mas hoje as pessoas os advogados formados estão perdendo a medida do trabalho, estão muito despreparados para advogar, porque faculdade nenhuma ensina a advogar, ensina a ser jurista, ensina um pouquinho de lei, mas ao exercício da advocacia não, a administração do estresse, a lidar com pessoas, que é coisa muito difícil, é uma arte, e isso tudo vai gerando uma ansiedade, e eles vêm aos montes, né, porque são 2 milhões de advogados, 70 mil novos bacharéis por ano, e o mercado vai crescendo, você ainda tem que concorrer com seus pares. É realmente hoje um ambiente muito nocivo para a saúde. Se a pessoa fizer errado, vai terminar lá no seu consultório, inevitavelmente. Exatamente. Eu diria que, assim, a coisa de buscar um profissional, assim, não é terminar, não. Eu acho que é uma ajuda nessa organização que você fala, sabe? Algumas pessoas precisam, sabe, Rafael? Tem gente que consegue se estruturar sozinho, não precisa mesmo, sabe? Vai ler o livro, vai conseguir... Bom, vai identificar o que está fazendo
de errado. Né, existem pessoas que você dá uma instrução inicial de orientação de carreira e tal, e caminha, né? E outros precisam de mais suporte. Então, algumas pessoas precisam de um suporte um pouco maior, outras menos, em função da história de vida, em função de autoestima, em função de capacidade de organização, né? Porque não é fácil, não, a gente se conhecer, a gente conseguir administrar a nossa vida. Mesmo você que lida com essa coisa da organização, né, do planejamento, você deve ver isso. Tem pessoas que não conseguem, por mais que queiram, tem muita dificuldade, demora muito mais a organizar, né? Eu acredito, não sei, se eu estiver errada, Não, você até me corrija, mas eu imagino que está sim. certíssima, e pessoas que têm dificuldade de saber qual é o seu verdadeiro papel dentro daquela estrutura do escritório. Inclusive, uma das aulas que a gente estava falando, que isso é importantíssimo, tem que saber o papel a exercer. Porque aí você estava falando, o advogado não para de pensar. Por exemplo, um estagiário, eu tive milhares, te ver passando, acha que é momento de puxar um papo, de falar, não é momento. Você está lá, você pode estar indo buscar um negócio, a cabeça está em um momento, é um trabalho intelectual, então depende de uma certa organização, porque aí o cara acha que ele é uma extensão da faculdade, aquele oba-oba e tal, não é assim. Então é preciso saber os seus papéis para poder exigir e ser exigido, né? Então hoje as pessoas aprendem isso na prática de uma forma muito estressante, essa é a verdade, né? Levando cascudo na hora da convivência. Então, e faculdade nenhuma não fala, né, sobre gestão de estresse. Seria uma aula interessante para ter. Sim. Para as pessoas saberem. Então, lá fora, na universidade de lá fora, já tem. Já existe algumas, algumas faculdades na Flórida. Eu conheço uma autora da Flórida e tal, e lá eles são preparados também sobre a perspectiva, já são preparados nessa perspectiva de carreira, de inteligência, eles já são preparados. Da organização de mindset, essas coisas. Lá fora já tem. Exatamente porque isso começa muito lá. Exatamente porque começa muito lá atrás. Então, tem toda uma estrutura maior lá. Por isso, né? Já tem essa preocupação mais histórica, né? Tenho aqui exato. A Daniela falando que a organização ameniza a ansiedade, de fato, isso é fundamental. O Matheus Ferraz falando das desistências, o número de desistências da profissão. Realmente a profissão tem esses desafios e eu acho que esse mercado de faculdades é tão absurdo, tão ilusório, né, que você acaba se dando conta da realidade. A gente escreve lá na introdução do e-book, depois que você pegou a sua OAB. Aí você vê que não que aqueles planos são todos muito fantasiosos. Quisera eu ter hoje a autoconfiança que tinha recém-formado, né? E achava que sabia tudo. E a gente sai da faculdade sem saber o principal da advocacia, sem saber aquelas coisas mais básicas. Isso a gente aprende, como disse alguém aí, levando canelada, né? Desde de captar um cliente, a forma como se comportar, ter esse autocontrole, esse autoconhecimento, a preparação para os atos processuais para uma audiência, e se aproveitar também dessa insegurança que está no outro, seja para fazer aquilo que aconteceu com o advogado, seja para inquirir uma testemunha, né? E há técnicas psicológicas para você fazer isso. Muda a forma de fazer, elaborar as perguntas. E hoje o mal do século eu acho que vai ser psicológico. Eu até digo para a minha mais velha para fazer psiquiatria, porque o mercado vai estar bem aquecido. Verdade. Mas é isso, assim, e nem essas coisas que você falou são aprendidas na faculdade, né? Esses pontos também. Congelou? Congelou, mas está voltando. Dá umas congeladinhas de vez em quando. Então, e nem essas coisas assim que você falou. Agora congelou de novo para mim. Não sei se para todo mundo está aparecendo direito.
Eita, congelou. Congelou. Não sei se vocês estão me ouvindo. Dá uma sinalizada aí para mim. O estresse é inevitável, o que temos que aprender é lidar com ele. Sim,